Ravenloft voltou! Talvez esse seja um dos livros mais interessantes lançados para D&D 5.5 até agora, porque estamos falando de horror, mas não apenas horror, estamos falando de vampiros, lobisomens, cultos, monstros cósmicos e domínios amaldiçoados. Vilões presos em seus próprios pesadelos, e agora, com acesso antecipado já disponível, finalmente começamos a descobrir o que realmente existe dentro de Ravenloft, The Horrors Within. Será que vale a pena? O que mudou? Quais são as novas subclasses? Quais criaturas vamos encontrar? E por que tanta gente está falando desse livro? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. Fala galera, Pato na voz, e hoje vamos falar sobre um dos lançamentos mais aguardados de D&D 5.5, Ravenloft The Horrors Within, um livro completamente focado em campanhas de horror. Eu acho que esse suplemento tem potencial para se tornar uma das melhores ferramentas para mestres que gostam de aventuras sombrias. Mas antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal, confere os outros vídeos do canal que estão maneiraços e comenta aqui embaixo qual o seu tipo favorito de horror: vampiros, lobisomens, horror cósmicos ou mortos-vivos? Antes de falar sobre o livro, precisamos entender Ravenloft, porque muita gente conhece Strahd, mas não conhece Ravenloft. Ravenloft não é apenas um lugar, é uma prisão, uma dimensão formada pelos chamados Domínios do Medo, locais criados e moldados pelas misteriosas forças sombrias. Cada domínio é governado por um Dark Lord, e cada Dark Lord é simultaneamente rei, tirano, prisioneiro, e eles possuem poder absoluto, mas jamais conseguem alcançar aquilo que mais desejam, e essa é justamente a punição eterna deles. Segundo as informações divulgadas até agora, o livro apresenta 16 domínios do medo, 17 Dark Lords com estatísticas, mais de 50 monstros, 7 subclasses de horror, novas espécies jogáveis, Dark Gifts e ferramentas para a criação de domínios próprios. Isso é muito conteúdo. Agora, as subclasses. Vamos começar pelo Reanimator Artificer. Essa talvez seja a subclasse mais comentada do livro porque ela traz uma fantasia que muita gente queria há anos, o cientista macabro. A inspiração aqui é claramente Frankenstein, experimentos, reanimação, corpos reconstruídos, ciências misturada com necromancia e uma das subclasses mais únicas lançadas recentemente. A próxima é o College of Spirits Bard. O médium, o contador de histórias assombradas, o indivíduo que conversa diretamente com os mortos, uma subclasse perfeita para campanhas investigativas. O próximo é o Grave Domain do Clérigo, o guardião da fronteira entre a vida e a morte, uma das subclasses mais temáticas para Ravenloft, especialmente em campanhas envolvendo os mortos-vivos. O próximo é o Hollow Warden do Ranger, provavelmente a outra grande novidade do livro, um guardião de locais amaldiçoados, florestas corrompidas, territórios consumidos pelas brumas, e é uma fantasia extremamente Ravenloft. O Phantom do Rogue, um ladino marcado pela morte, assombrado por espíritos capazes de manipular energias ligadas ao além. O próximo é o Shadow Sorcery, uma das subclasses mais populares da temática de horror, ligação direta com sombras, escuridão, Shadowfell, energia necrótica. O próximo é o Undead Warlock, o clássico pacto com a morte, liches, vampiros, entidades mortas ancestrais, tudo aquilo que combina perfeitamente com Ravenloft. E agora a gente vai falar sobre as novas espécies. Aqui precisamos tomar cuidado, porque muitas informações ainda estão sendo consolidadas, mas uma das direções do livro parece se oferecer opções de personagens que já carregam elementos de horror em sua própria natureza. Isso é algo que Ravenloft sempre fez muito bem. A ideia não é apenas enfrentar monstros, mas também jogar com personagens que convivem com a escuridão. E isso cria campanhas muito interessantes. Agora falando sobre as espécies jogáveis, chegamos em uma das partes que mais chamou a atenção da comunidade. Porque Ravenloft sempre foi um cenário onde os personagens carregam um pouco de própria escuridão dentro de si, e isso continua acontecendo em The Horrors Within. Segundo as informações divulgadas até agora, o livro apresenta 4 espécies jogáveis, 3 delas retorno de Van Richten's Guide, do Ravenloft. E uma delas é novidade muito aguardada, inclusive por mim. Vamos começar pelos Dhampir.
provavelmente a espécie mais famosa de Ravenloft. Os Dunfir são indivíduos marcados pelo vampirismo, mas que não chegaram a se tornar vampiros completos. Eles vivem em um estado intermediário, nem vivos, nem mortos, nem humanos, nem monstros. E isso gera um dos conflitos narrativos mais interessantes que um jogador pode ter, porque constantemente existe a luta contra os seus próprios impulsos e instintos, a sede, os instintos predatórios, a influência da escuridão. Um Dunfir pode ser um filho de um vampiro, uma vítima de uma maldição, alguém que sobreviveu a uma transformação incompleta, ou até mesmo um caçador de monstros que acabou sendo meio contaminado. Eles combinam perfeitamente com campanhas de horror gótico. Agora chegamos nos Hexbloods. Essa talvez seja uma das espécies mais ligadas à magia e às maldições. Os Hexbloods possuem uma ligação direta com bruxas, principalmente as Hex. Eles podem ter sido criados por uma bruxa, ou amaldiçoados, transformados, ou até mesmo descendentes de uma linhagem sobrenatural. Visualmente, eles costumam apresentar características estranhas, chifres, marcas incomuns, aspectos feéricos perturbadores e uma aparência que frequentemente causa desconforto. A mais interessante é que o Hexblood vive constantemente entre dois mundos, entre a humanidade e aquilo que está tentando transformá-lo em algo diferente. Agora chegamos talvez na espécie mais trágica, os Reborns, porque o Reborn já morreu e voltaram, e o problema, nem sempre eles lembram como, nem sempre lembram quem eram e muitas vezes nem sabem por que retornaram. A inspiração aqui lembra muito Frankenstein, mortos-vivos conscientes, experimentos macabros ou pessoas arrancadas da morte por forças desconhecidas. Isso cria inúmeras possibilidades de roleplay. Imagine começar uma campanha sem lembrar quem você era, quem te matou, ou por qual motivo você voltou à vida. É uma das espécies mais fortes do ponto de vista narrativo. E agora chegamos provavelmente na maior novidade para os jogadores, os Lupins. Eu acredito que essa será uma das espécies mais populares do livro. Os Lupins são humanoides caninos inspirados em lobos, cães, caçadores sobrenaturais e em parte da fantasia dos próprios lobisomens, mas sem serem exatamente licantropos. Eles possuem forte ligação com instintos, caça, sobrevivência, rastreamento e sentidos aguçados caninos, e isso abre espaço para personagens muito interessantes, principalmente rangers, caçadores de monstros, batedores e exploradores. Além disso, os Lupins possuem uma longa história dentro do Ravenloft, mas há muitos anos estavam praticamente esquecidos no D&D moderno. Então ver essa espécie retornando oficialmente é algo que muita gente comemorou, inclusive eu, pois adoro essa espécie. Eu não ficaria surpreso se os Lupins se tornassem uma das espécies mais populares da 5.5. E existe uma característica que une todas essas espécies. Nenhuma dessas espécies representa um herói tradicional. Todos carregam algum tipo de tragédia, algum tipo de maldição, ou alguma ligação com a escuridão, e isso é exatamente a essência de Ravenloft, porque aqui o horror não está apenas nos monstros, muitas vezes ele também está nos próprios protagonistas. Agora chegamos na parte dos Dark Lords. Muitos deles eram apenas conceitos narrativos, agora vários receberam estatísticas oficiais. Isso significa que finalmente poderemos enfrentá-los. Entre os mais famosos temos Strahd von Zarovich, Arkon Lucas, Azalin Rex, Vlad Drakov, Dark Lords ligados ao horror marítimo, Dark Lords inspirados em horror cósmico, Dark Lords ligados à loucura, horror psicológico, necromancia e diversas outras formas de horror. Cada domínio possui uma identidade completamente diferente, e isso é algo que eu adoro em Ravenloft. Agora sobre os domínios do medo, falaremos sobre talvez a maior riqueza do livro, porque Ravenloft não é um cenário único, são vários cenários dentro de um cenário. Você pode ter horror gótico, lobisomens, horror vitoriano, horror cósmico, horror rural, fantasmas, cultos, horror marítimo, tudo coexistindo dentro das brumas. E a novidade agora é que você poderá criar o seu próprio domínio. Essa talvez seja a parte mais valiosa para os mestres, porque o livro oferece ferramentas para você construir seu próprio domínio do medo, e isso é incrível. Você define quem é o Dark Lord, qual foi o seu pecado, qual é a sua maldição, qual é o tema central, qual é o horror predominante, como as brumas se comportam, quais monstros existem e qual é a estratégia daquele local. Basicamente, você cria o seu próprio Ravenloft. Agora, se o livro vale a pena, se você gosta de maldição de Strahd, horror, fantasia sombria, mortos-vivos, lobisomens, cultos, horror psicológico,
e quer aumentar o seu arsenal em questão de material para RPG, eu sinceramente acredito que esse livro tem potencial para ser um dos melhores suplementos da edição. Então eu acho que para você sim, vale a pena. Mesmo para quem não pretende jogar Ravenloft, porque as ferramentas para a criação de vilões, monstros, ambientações podem ser usadas em qualquer campanha. Então, concluindo, Ravenloft sempre foi um dos cenários mais únicos de D&D. E tudo indica que The Horror's Griffin veio para expandir isso ainda mais, com novas subclasses, novos monstros, os Dark Lords, os Domínios do Medo e uma quantidade absurda de inspiração para mestre. Agora eu quero saber de você, qual a parte do livro mais chamou sua atenção? As subclasses, os Dark Lords, os monstros? Ou a possibilidade de criar seu próprio Domínio do Medo? Deixa nos comentários e também não esquece de dar uma olhada nos vídeos de criatura que fiz aqui no canal. Grande abraço e nos vemos na próxima!